Olá para você! A Hora do Papa já está começando. Seguindo a tradição de anos anteriores, o Papa Francisco realiza hoje uma visita ao cemitério das Catacumbas de Priscila, em Roma, na solenidade de Todos os Santos. Francisco irá às Catacumbas de Priscila, em Roma, um dos cemitérios paleocristãos mais antigos de Roma. Ele celebrará uma missa às 4 da tarde, horário de Roma, celebrando a memória de todos aqueles que morreram. Essas catacumbas contêm afrescos de grande importância que testemunham os primeiros cristãos. Possui a representação mais antiga da Virgem Maria, um afresco do século III. Nos anos anteriores, o Papa Francisco visitou um cemitério para nascituros, o cemitério americano de Netuno, dedicado a soldados e enfermeiras que morreram na Segunda Guerra Mundial, além de outros cemitérios em Roma, Verano e Prima Porta. Durante o dia, o Papa visitará os túmulos dos papas do passado. Em 4 de novembro, ele realizará uma missa na Basílica de São Pedro para todos os bispos e cardeais que morreram ao longo do ano. O Papa Francisco cumpriu uma extensa agenda de compromissos na manhã de ontem. Entre as audiências privadas no Vaticano, o pontífice recebeu a nova direção da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Esta e outras informações com nosso correspondente Silvanei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. No dia de ontem, o Papa Francisco recebeu em audiência a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, recordamos, formada pelo presidente Dom Vombor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, primeiro vice-presidente, Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima, segundo vice-presidente, e Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral. Um encontro muito cordial, nos disse Dom Vombor, no qual Francisco, mais do que falar, ouviu os nossos bispos. E na sua série de audiências ontem aqui no Vaticano, o Santo Padre recebeu os participantes do 5º curso de formação dos capelães militares católicos ao Direito Humanitário Internacional, promovido pela Congregação para os Bispos. O discurso do Santo Padre a eles foi dedicado ao tema do curso, a privação da liberdade pessoal no contexto dos conflitos armados, a missão do capelão militar. O pontífice, nas suas palavras, recordou que a pessoa detida está ainda mais vulnerável quando se trata de um conflito, pois o prisioneiro está nas mãos de forças adversárias. Portanto, não é raro que seja vítima de violações de seus direitos fundamentais, entre os quais abusos, violências e diversas formas de tortura e tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Quando se trata de civis, as vítimas podem ter sido sujeitas a sequestros, desaparecimentos forçados e homicídios. Entre eles se contam também inúmeros religiosos e religiosas dos quais não se tem mais notícias, ou que pagaram com a vida a sua consagração a Deus e a serviço das pessoas, afirmou o Papa, garantindo a sua oração a todas essas pessoas e suas famílias, para que possam sempre ter coragem de ir avante e não perder a esperança. Em seu discurso, Francisco lembrou ainda que a proteção da dignidade dos detentos está prevista no direito humanitário internacional e convidou os ordinários e os capelães militares a não pouparem esforços para que as normas sejam acolhidas no coração das pessoas que são confiadas ao seu cuidado pastoral. Os ministros de Cristo no mundo militar são também os primeiros ministros do homem e dos seus direitos fundamentais. Francisco citou os 70 anos da Convenção de Genebra para a proteção das vítimas de guerra, reafirmando a importância que a Santa Sé dispensa ao direito humanitário internacional. Mencionou ainda outra dimensão que é complementar ao trabalho dos capelães, que é o trabalho de prevenção e educação das famílias
e das comunidades cristãs. Trata-se de formar personalidades abertas à tolerância e ao respeito de todos, jovens atentos ao conhecimento do patrimônio cultural dos povos, afirmou, recordando que o Vaticano II chama os militares de ministros da segurança e da liberdade dos povos. Palavras que a guerra ofende e anula. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana e José. Em homilia na Capela Santa Marta, o Papa Francisco descreveu como é o amor de Deus. Ele disse que é como o amor de mãe, um amor pessoal e não um amor abstrato. Assim disse Francisco, abre aspas, se não pudermos sentir ou entender o terno amor de Deus em Jesus por cada um de nós, nunca seremos capazes de entender o amor de Cristo. É um tipo de amor que espera pacientemente, como o amor com que ele joga sua última carta com Judas, amigo, oferecendo-lhe uma saída até o fim. Fecha aspas. O Papa explicou que Cristo ama até grandes pecadores com a mesma ternura, porque tem pena de cada um de seus filhos. O Santo Padre conheceu pacientes, médicos e voluntários de uma organização que se dedica a fornecer assistência médica aos mais necessitados. Papa Francisco esteve na Fundação Dom Gnocchi e pediu que não se cansassem de servir e que integrassem a ação de evangelizar em seu trabalho. O pontífice disse assim, abre aspas, o significado e o valor das profissões e serviços de saúde prestados aos irmãos doentes se manifestam plenamente na capacidade de combinar competência e compaixão. Competência é o fruto de sua preparação, experiência e atualização. Tudo isso é apoiado pela forte motivação para servir o próximo sofredor. Fecha aspas. O Papa Francisco lembrou que esta é uma motivação em que o cristão é animado pela caridade de Cristo. Ele disse que a compaixão é sofrer junto e os encorajou a continuar vivendo no exemplo do bom samaritano. O Papa Francisco saiu dos muros do Vaticano para inaugurar a exposição Caligrafia para o Diálogo na Pontifícia Universidade Lateranense. A exposição visa o diálogo interreligioso e cultural e é uma homenagem ao cardeal Jean-Louis Thuram. São 24 peças de um artista da Arábia Saudita. O Santo Padre esteve no salão principal da universidade, que está se preparando para o Pacto Global sobre Educação para a Paz, convocado pelo Papa para maio de 2020. Francisco explicou que as novas gerações precisam de educação para aprender a se comunicar e viver juntas. Disse assim, abre aspas, na ausência de paz, não basta invocar a liberdade de guerra, proclamar direitos ou também usar a autoridade em suas diferentes formas. É necessário questionar e reaprender como estar com os outros. Fecha aspas. Na reunião de maio do próximo ano, o diálogo interreligioso terá um papel fundamental. Por isso, o Papa lembrou-se do cardeal Jean-Louis Thuram. Ele era prefeito do Dicastério do Vaticano, encarregado das relações com outras religiões. Ele morreu em 2018 e o Papa Francisco o definiu como um exemplo de homem que sabia como construir a paz por meio do diálogo. Quem vai a Roma pode visitar o Museu da Rádio Vaticano, que há 90 anos é a voz do Papa no mundo. Foi construído por Guglielmo Marconi para o Papa Pio XI como uma maneira de divulgar a voz do Papa no mundo. Ainda hoje, as evidências históricas dos primórdios permanecem intactas, cuidadas pela equipe da Rádio Vaticano, como Giorgio Patassini. Muitos dos objetos, como o microfone que o Papa Pio XI usou para fazer sua primeira transmissão de rádio, são encontrados neste pequeno museu. Essas buscas foram realizadas por meio de um programa que ajudou a encontrar pessoas perdidas durante a guerra. Assim, enquanto outras estações ao redor do mundo foram silenciadas durante a Guerra Fria ou a Segunda Guerra Mundial, a voz do Vaticano continuou. Quando o rádio da Santa Sé começou, foi transmitido em inglês, espanhol, italiano e francês.
Ao longo dos anos, a antena do Vaticano mudou para se adaptar e incluir diferentes países e frequências mais longas. Patassini diz que este museu serve para ajudar a lembrar até que ponto o rádio chegou. Desde os primeiros dias com grandes equipamentos e botões até rádios e fonógrafos. É uma maneira de agradecer à pessoa que começou tudo e manter seu legado vivo para gerações futuras. E eu finalizo o nosso momento de informações aqui. Mas antes, claro, deixo com você uma frase do Papa Francisco. Deixa que a graça de teu batismo frutifique num caminho de santidade. Deixa que tudo esteja aberto a Deus e, para isso, opta por Ele. Escolhe Deus sem cessar. Não desanimes, porque tens a força do Espírito Santo para tornar possível a santidade. E esta foi a Hora do Papa. Obrigada pela companhia e um fim de semana abençoado.